Boa noite a todos. Então vamos começar a nossa aulinha de programação, tá? E hoje, como sempre, vamos iniciar usando o nosso trabalhinho que vocês entregaram na última aula. Que vocês lembram, né? Devem se lembrar, que é o trabalhinho mais gostoso da disciplina, que é o trabalho 5, que é sobre criptografia. Tenho certeza que todo mundo adorou. E eu vou começar utilizando esse trabalho como contexto para a gente revisar algumas coisas e corrigir alguns erros que foram cometidos no pelo nos trabalhos que vocês entregaram. Primeira coisa que eu tenho que falar, sim, geral sobre o trabalho. Houve alguns probleminhas nos trabalhos entregues, tá? Que tipos de problema? Sim, teve pessoas que teve muita dificuldade em fazer o trabalho e entregou o trabalho sem funcionar. Tá? Entregou o trabalho que não compilava, entregou o trabalho que não, sim, sem estar completo, né? Desde sem estar completo, assim, com o código fechado, mas sem as funcionalidades que eu pedi lá dentro, até sim, o incompleto do tipo, ele escreveu até aqui, ele nem terminou de escrever, nem fechou as chaves que precisava para o programa compilar. Então teve várias coisas. Quem teve dificuldade, sim, eu vou reforçar com vocês. Tem que lembrar que nós temos a monitoria para dar ajuda, né, para vocês entenderem. Ah, tá com dificuldade em mexer com string? Utiliza a monitoria para resolver a sua dúvida com string. Ah, tá com dificuldade de como que lê um vetor, como grava um vetor, né? Usa a monitoria. Eu repasso essas informações, né? Essas dúvidas que vocês tenham aqui na aula. Toda vez que a gente se encontra, né? Eu pego algumas dúvidas que eu identifico que vocês fazem, né? Que vocês ainda cometem, para eu revisar com vocês. Mas se mesmo assim vocês continuarem com dúvidas e precisarem de alguém falando mais diretamente com vocês, tem a monitoria para ajudar vocês nisso. Tá? Então, utilizem a monitoria. Quem tiver com muita dificuldade, tipo, tô totalmente perdido, professor, eu não sei, eu achava que eu estava entendendo, mas eu percebi que eu não estou entendendo nada, eu tô totalmente perdido. Existe a tutoria em programação, que aí não é aquela monitoria que eu já adicionei todo mundo, né, na salinha de monitoria, é como se fosse uma outra aula de programação que alguns ex-alunos da disciplina oferecem. Eles têm os horários, eles têm as atividades, que aí é mais direcionada. É como se eles estivessem dando uma outra aula, como se fosse uma aula de reforço, não só uma aula de tira-dúvida, né? Uma aula de reforço. Né? Aí quem tiver interesse, eu indico para o professor responsável pelas tutorias, tá? Que é a professora Valéria, que está responsável pela tutoria em programação. Tá? Então existem esses canais. E se vocês tiverem com uma dúvida pontual sobre uma atividade, um exercício, um trabalho, alguma coisa que eu expliquei que vocês não entenderam, vocês mandam mensagem, seja, sei lá, um e-mail, seja uma mensagem lá pelo trabalho, quando eu indiquei um erro que vocês ficaram na dúvida, que com frequência eu recebo essas dúvidas e eu tento por ali mesmo explicar como resolver. Porque eu acho que sim, fica melhor eu resolver pelo menos aqui, né, na aula síncrona. Mas se essa dúvida surge para mim num outro momento, num outro ambiente, eu tento resolver a dúvida por lá. Né? Algumas dúvidas fica difícil de eu esclarecer por lá e eu trago para essa aula para tentar esclarecer essa dúvida. Eu disfarço, né, de alguma outra coisa aqui para não dar nome aos bois, mas aí eu explico a dúvida e quem for o dono do Mateus que o embale, né? Então, for, vamos começar por enquanto. Deixa eu mudar aqui a minha telinha para vocês verem.
Vai aparecer aqui para mim. Apareceu bonitinho. E deixa eu compartilhar a janela. Aqui, cadê? Aqui. Beleza. Então tá. O que eu pedi para vocês fazerem no trabalho 5? Vocês criarem aquele programinha que iria codificar e decodificar as mensagens, certo? Ia receber uma mensagem sem estar codificada e codificar usando uma chave. Ia mostrar como resultado o código gerado, né, pela codificação daquela mensagem. Ou o inverso, receber a mensagem codificada e, usando a chave, decodificar a mensagem. Certo? Então, era isso que a gente precisava, tá? Para esse trabalhinho. Então, eu vou começar levemente diferente com vocês hoje. Eu vou tentar escrever, sim, fazer o programa todo com vocês aqui a partir do zero, primeiro. Aí depois disso, eu vou mostrar os erros que foram cometidos, que aí dependendo fica um pouco mais fácil de vocês identificarem qual foi o erro cometido e por que e como resolver, né? Então vamos ver. Primeiro, sim, nós tínhamos duas coisas que nós podíamos fazer: codificar e decodificar. E além disso, a gente podia sair do programa. Tanto que eu mostrei lá, né, naquele exemplo de vídeo, que tinha um menuzinho, né? Um menu para mostrar as opções que nós teríamos. Então, sim, até num programa assim, a gente começa por partes, né? A gente faz uma coisa, depois faz outra. Como é o refinamento sucessivo que eu expliquei para vocês lá no início da disciplina. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou primeiro aqui, eu vou criar o menu, tá? Depois eu vou fazer outras coisas, tá? Aí eu posso até falar aqui, ó, no menu, aí eu vou fazer codificação. Opa. Codificação. Isso. E em algum momento eu vou fazer a decodificação. Beleza? Então vamos começar pelo menu. Então, pensando aqui, sim, eu ainda não estou programando em si, né? Estou querendo saber o que eu vou colocar de opção. Então eu tenho, primeira opção, opção 1, codificação. Opção 2, decodificação. Meu Deus, esse teclado é diferente do que eu estou acostumado. Aí eu digito tudo torto. E 0, sair. Essas são as opções que eu vou querer ter no meu menu. Então eu vou ter que mostrar isso na tela. Se eu vou ter que mostrar isso na tela, em algum momento eu vou ter que fazer printf disso, disso e disso. Então agora vamos escrever o printf certinho, né? Eu vou querer pular a linha depois, né? Tem que fechar o aspas aqui, tem que fechar o parêntese e ponto e vírgula para terminar a linha. Em todos esses, então, como eu sou preguiçoso, eu copio aqui e colo em todos, pronto, bonitinho. Então, ó, um monte de printf, certo? Então, por enquanto, eu só estou imprimindo na tela, tá? Então, se eu acho assim, deixa eu conferir se já está fazendo o que eu acho que está fazendo. Beleza, faz o quê? Roda o seu programinha. Rodei o meu programinha, mostrou, ó, codificação, decodificação, sair. Beleza. Então, o que eu vou fazer além disso? Eu vou escrever uma outra mensagem aqui. Ou
que eu coloco aqui? Posso colocar assim, ó, tipo, lá, menu, só para ficar bonitinho. Vou pular 2 linhas. Vamos rodar para ver se vai ficar bonitinho. Lá, menu, 1, 2 e o 0 para eu sair. Tá, só que aí aqui eu tenho que botar um negocinho para ele esperar eu digitar. Então, beleza. Então, eu boto um outro negócio aqui. Então, eu vou pular mais uma linha aqui embaixo para ele ficar separadinho ali, que eu acho que fica legal. Então, aí, digite a opção desejada. 2 pontos e espaço. Pronto, vamos ver como é que tá agora. Olha lá, menu, codificação, decodificação, sair, digite a opção desejada. Beleza. Só que qual é o problema? Ele não está esperando eu digitar. Ah, sim, porque eu não fiz o scanf aqui, né? Então tem que fazer um scanf. E eu espero que ele digite um número, sei lá, 0, 1 ou 2. Então um número é %d. E eu tenho que armazenar isso que ele digitou em algum lugar. Então, e-comercial, uma variável que eu ainda não criei. Então eu vou chamar ela de OP. Eu ainda não a criei, então tem que vir aqui em cima e criar. Ele é um inteiro, variável OP. Beleza. Ele já tem aqui. Aí, ó. Olha lá. Mandei executar de novo. Olha lá. Menu, codificação, decodificação, sair, digite a opção desejada. E ele está esperando aqui. Eu apertei 1. Pronto. Só que ele saiu, né? Por quê? Porque o nosso código ainda está incompleto, né? Então, se eu digitar 2 ou digitar 0, acontece a mesma coisa. Por quê? Depois disso daqui, só tem o fim do programa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer... Ele, sim, dependendo do que eu digitei aqui, ele faz uma coisa ou faz outra, não é? Então, vou começar fazendo assim, depois eu vou mudar, tá? Vou fazer, ó, se o OP for igual a 1, significa o quê? Que ele digitou 1, que é o codificação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir aqui na tela, só vou imprimir para fingir que eu estou fazendo a coisa, tá? Só para eu saber se vai ficar certo. Aí aqui, codificando. Ponto, ponto, ponto. Pula a linha. Foi. Aí agora que eu vou fazer o quê? Ó? Se, else, if, op igual a 2, né? Então, se o op for 2, o que eu vou fazer? Eu não vou imprimir codificando, eu vou imprimir decodificando. E se não for nem 1 nem 2, ele vai seguir, porque ele vai terminar mesmo. Então, ó. Lá, mostrou no meu menu. Apertei 1, ele colocou lá, codificando e terminou. Rodei, digitei 2. Ele imprimiu decodificando e terminou. Beleza. Imprimiu, digitei 3, ele saiu. Então, sim, tá fingindo que tá fazendo o que eu quero, né? Então, é como se aqui, ó, aqui eu tô codificando, eu só tô fingindo, mas aqui eu tô codificando e aqui eu estou decodificando. Tá? Mas, com isso, eu fiz o esqueleto do meu menu. Basta eu, aqui dentro, né, que aí eu posso abrir chave, fechar chave aqui e aqui. Aqui dentro, eu faço a codificação e a decodificação. Tá? Essa é uma forma de fazer. É uma forma possível, funciona, não tem problema nenhum. Só que, para menu, especificamente, o switch, ele é
sim, ele é fantástico, ao invés do if. Por quê? As coisas já ficam mais organizadinhas. Então, ao invés de fazer o meu menu com if op1, if op2, eu vou fazer o meu menu com o switch. Então, eu vou fazer, ó, switch. Qual é a variável que eu estou utilizando para decidir em qual opção foi digitada? É o op. Switch op. Certo? Abriu. Aí agora eu vou falar aqui, ó. Case, caso tenha sido 1, ele vai fazer o que está aqui embaixo. Caso tenha sido 2, ele faz aqui. E eu posso fazer também, eu posso fazer o case 0, ou então eu posso fazer um default. E em cada um desses aqui, no finalzinho, eu vou botar um break, assim, que escreve break. No final de cada um eu vou fazer assim, ó, break. Nesse daqui também, final do break. Aqui também. Só que antes de fazer isso daqui, eu vou colocar esse printf, que é eu fingindo que eu estou decodificando e decodificando, né? Então aqui, ó. Eu fingindo que estou codificando, eu fingindo que estou decodificando. Foi. Aqui. E só vou botar os meus carinhas aqui, só para ficar bonitinho, ó. Codificação. E decodificação. Pum. E aqui sair. E eu posso apagar esses aqui, ó. Porque ao invés de usar o if, eu estou usando o switch. Vamos ver se ele vai funcionar? Ele está reclamando de alguma coisa. Nossa, eu só copiei o negócio, eu esqueci de copiar o printf. Pronto. Ele está reconectando. Vai. Pronto. Digite a opção desejada. 1. Codificando. Ó, vou rodar de novo. Opção desejada. 2. Ou 0. Beleza, tem um menuzinho. Só que tem um problema com esse meu menu. Quando eu digito 1 ou 2, ele mostra codificando ou decodificando e depois ele não mostra de novo o menu. Se ele toda vez fizesse alguma coisa e saísse, eu não precisava nem do sair, né? Então, ele tem que fazer novamente aqui. Sim, quando eu digitar 1 ou 2, ele tem que fazer o que ele precisa e voltar para o menu. Ele não está fazendo isso. Alguém tem algum palpite do que eu posso fazer para ele, ao terminar de executar aqui, voltar para o meu menu? Pode ser, alguém deu a dica aí, ó. Pode ser o while, mas pode ser qualquer laço de repetição. Pode ser while, do while ou for. Lógico que tem alguns desses que são mais recomendados. O for, ele é muito útil em que situação? Vou usar outro dedo. Em que situação o laço de repetição do tipo for ele é mais útil? Alguém lembra? A gente já falou aqui várias vezes. O for ele é muito útil quando... Isso, alguém escreveu ali no chat. Quando é baseado no contador. Quando eu vou decidir se o for vai continuar rodando baseado numa quantidade. E aqui eu não perguntei para o usuário quantas vezes ele quer codificar, então não está baseado na quantidade. Por mais que eu consiga fazer funcionar com for, ia ficar uma gambiarra no código. Quem olhasse o código ia falar, putz, o cara fez uma gambiarra aqui para quê? Né? Brasileiro. O que vale a pena é a gente utilizar um laço de repetição que seja baseado numa condição de parada. Por exemplo, a pessoa digitou o 0. Tá? Então, o while seria um bom candidato. Outro bom candidato seria o do while.
tá? Seriam dois candidatos. A vantagem do do while nesse caso aqui é que, como esse OP é uma variável que vai ser preenchido pelo que o usuário digitou, no início a gente não sabe qual é o valor dele. Então, se a gente quiser usar o while, a gente vai ter que inicializar com um valor qualquer aqui primeiro, para garantir que não vai dar um problema logo de cara no while. Ou a gente usa o do while, que ele garantidamente vai dar uma passada. E então, garantidamente, ele vai imprimir o menu uma vez. Então, para menu, eu prefiro o do while. Então, vou fazer do aqui, fecha ele aqui embaixo, e o while. E tem que botar a condição. Qual é a condição? Eu vou fazer eu vou ficar repetindo aqui enquanto o usuário não digitar que é para sair. O que eu sei que onde vai estar o valor que o usuário vai digitar para sair? Nesse OP. E o valor que ele vai digitar para sair é 0. Então, eu vou fazer aqui enquanto o OP for diferente de 0. Certo? Aí deixa eu só acertar a indentação aqui, para ficar tudo bonitinho. Pum. Pronto. Ó. Ficou bonitinho. Bonitinho. Tá. Vamos ver agora se as coisas vão funcionar do jeito que a gente quer que elas funcionem. Então, vamos lá. Ó, tá rodando. Mandei codificar. Ele falou que estava codificando e escreveu o menu de volta. Aí agora, decodificando. Falou que estava decodificando e escreveu o menu novamente. Ele vai fazer isso indefinidamente, enquanto eu não mandar sair. Eu mandei 0, ele saiu. Beleza, o nosso menu está funcionando. Agora, o que falta fazer? Falta a gente, quando a gente mandar ele codificar, ele não só fingir que está codificando, só imprimindo na tela, ele codificar de verdade. E, ao decodificar, a mesma coisa. Entenderam? Todo mundo entendeu o que a gente fez até agora? Pô, teve alguém aqui que telegrafou o meu do while no chat, hein? Parabéns. Olha lá. Eu usaria o do while porque aí eu garanto que o sistema vai rodar pelo menos uma vez o menu. Perfeito. Esse é o raciocínio. Eu preciso que o menu seja mostrado na tela pelo menos uma vez. Tá? Porque dependendo da condição das variáveis, se eu não tomar o devido cuidado, o while não me garante que o menu vai ser mostrado uma vez, pelo menos, tá? Então, parabéns quem teve esse raciocínio, que é o raciocínio certinho para esse caso. Ah, professor, então se eu fizer diferente tá errado? Não, se você tomar todos os cuidados para garantir que, mesmo com o while ou com o for, que o seu menu vai ser mostrado pelo menos uma vez, ótimo. Mas você já tem a ferramenta que faz isso, então para que inventar a moda? Reinventar a roda. Então, nesse caso, encaixa como uma luva, então não tem motivo de usar outra coisa. Certo? Então vamos lá. Agora chega a parte que era o nosso objetivo, codificar e decodificar a mensagem. Certo? Então eu vou precisar de mais alguns carinhas. Né? Então eu vou precisar da mensagem, né? Que ela é uma string, então é um char. É um vetor de char. E eu falei que ela teria até 60 posições, né? Então eu vou botar um vetor de 61 posições. Por quê? Porque precisa ter um terminador nulo. Então eu preciso da mensagem. Aí eu preciso, além da mensagem, eu vou botar assim, ó, a mensagem. E eu também preciso da chave de criptografia. Certo? Então, a minha chave, se eu não me engano, ela tinha tamanho 12, vai caber a nossa chave, que era
Qual era o nomezinho? Eu vou copiar aqui da nossa chave. Ah, aqui, é arte 2020/1. Tá até desatualizada a nossa chave. Tem que atualizar a chave depois, hein? Então, essa era a nossa chave. E além disso, eu precisava de um lugar para armazenar a mensagem codificada. Só que a mensagem codificada era um vetor de inteiros. Então, vou colocar aqui, ó, código, né? E ela poderia ter 60 posições, porque se a mensagem tinha 60 posições, ela poderia ter 60 posições também. Então eu preciso desses 3 caras, no mínimo. Só que eu acho que, além disso, eu vou precisar de um I, talvez de um J? Eu acho que não. Mas de um I, de um contador para um for bonitinho. Certo? Então tá. Então vamos agora aqui, codificar. Tá? Eu não vou nem apagar esse codificando, porque vai que fica bonito na tela, né? Ah, tá, mas aí eu tenho que fazer assim, ó. Quando a pessoa codifica, pede para codificar, eu vou pedir para ele, né, que digite a mensagem a ser codificada. Aí eu vou colocar aqui, ó, máximo de 60 caracteres sem espaço. Beleza, tá? Só para a pessoa saber que não pode ter mais de 60 caracteres e nem ter espaço, só para facilitar a nossa vida, tá? Aí em seguida eu vou fazer um scanf. Aí eu vou ler essa mensagem, que é uma string, né? Que é um texto de até 60 caracteres. Então ele é um %s, que é o códigozinho de string. E onde que eu vou armazenar? Na string. Eu já reservei um lugarzinho para armazenar, que é no mensagem, né? Se esse daqui é uma mensagem, é a mensagem sem ser criptografado, é no mensagem. Ponto e vírgula. Certo? Aí eu vou imprimir o codificando só para ficar bonitinho. E aqui embaixo eu vou ter que codificar. Alguma dúvida por enquanto? Do que eu estou fazendo? Não? Mas eu tenho uma dúvida. Vocês não têm dúvida, eu tenho. Quem sabe vocês tiram a minha dúvida. Normalmente, no scanf, a gente, quando ia colocar aqui a variável, a gente botava um e comercial. E dessa vez eu não botei. Por que eu não botei? Sim, tá certo? Tá certo. Por que tá certo? Porque é uma string. E que diferença faz o fato de ser string no porquê eu não coloquei o e-comercial ali? Mais ou menos. Eu quero um pouquinho mais de detalhe nessa resposta aí. Um pouquinho mais de informação sobre o porquê. É por aí, exatamente. Qual é a ideia? Assim, quando eu colocava um inteiro, eu estava colocando a variável. E o scanf, ele não consegue colocar o valor diretamente na variável. Por quê? Agora vocês já sabem, o scanf é uma função. Quem lembra lá o vídeo sobre funções e sobre passagem de parâmetro, toda vez que eu chamo uma função em C, ele passa o parâmetro por valor. Isso significa o quê? Que quando ele vai executar a função, ele copia o valor daquela variável para dentro da função e executa a função numa cópia da minha variável. Aí, se ele copiou o valor para dentro e alterou o valor lá dentro, quando ele volta para fora, volta para minha main, a cópia não está alterada.
porque é uma cópia. Ele alterou a cópia e não o original. O original não está mudado. E eu quero que mude. Eu estou aqui fora do scanf, passando uma variável, e eu quero que o que ele faça lá dentro do scanf altere a minha variável, para eu saber o valor dela aqui fora. Então, normalmente, quando eu ia passar um inteiro, eu não passava o inteiro, senão ele ia copiar o inteiro lá para dentro, alterar, e aqui fora a cópia ia ficar, o original ia ficar sem mudar. Então, o que eu faço? Eu passo para ele a referência do meu inteiro. Eu passo para ele o ponteiro para o meu inteiro. Eu passo para ele o endereço de onde está o inteiro. Por isso, o e-comercial. Tá? Era por isso que a gente sempre, toda vez que usava o scanf, colocava o e-comercial. Exceto quando a gente utilizava vetores. Por quê? O vetor já é ponteiro para alguma coisa. O vetor já é referência para alguma coisa. Porque o valor que eu estou passando ali para dentro não é o caractere que está no meu vetor, é o endereço onde está o início dos 60 caracteres. Então eu já estou passando uma referência. Então, o que ele fizer lá dentro, eu já vou ver aqui fora. Porque eu não estou passando o valor, eu estou passando a referência para a minha variável. Tá? Só usei isso para ter uma oportunidade, um ataque de oportunidade para reexplicar passagem de parâmetro, passagem por referência, scanf. Tá? Então, é assim mesmo, tá? É a forma correta. Quando eu estou usando um vetor, eu não preciso botar o e-comercial. E é nesse caso aqui. Então aqui eu já vou ler e vou receber aqui a minha mensagem. Aí agora eu vou codificar. Como que eu faço para codificar? Eu vou fazer primeiro caractere da minha mensagem com o primeiro caractere da minha chave. Segundo caractere da mensagem com o segundo da chave. Não é assim? Então eu vou fazer... Ah, tá. Primeiro... Ah, faltou um outro cara aqui, ó. Faltou uma outra variável. Aqui. Faltou o tamanho. Porque eu preciso saber o tamanho do meu vetor. Ah, e para saber o tamanho eu preciso botar uma outra biblioteca aqui. A string.h. Então, aqui. Não, acho que só essas duas aqui resolve. Não precisa, porque a gente não está alocando dinamicamente. Sim, eu também tenho o hábito de sempre tacar stdlib, porque eu sou o tarado da alocação dinâmica. Então, eu sempre aloco dinamicamente e eu fico com medo de... Ah, faltou a biblioteca. Aí eu já ponho ela, mas... Nesse caso não seria necessário. Mas provavelmente se eu não estivesse fazendo esse programa na frente de vocês, eu teria colocado ela lá também. Porque eu não estaria me preocupando com todos esses detalhezinhos. Eu já ia no automático. Tá? Mas sim, não vai ter nenhum problema absurdo, não vai dar pau por conta disso não. Tá? Se botar a biblioteca ou não. Então, beleza. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pedir para armazenar na variável tamanho o strlen da mensagem. Tá? É isso que eu vou pedir aqui, porque eu vou precisar saber. Eu vou percorrer todos os caracteres da mensagem. Para isso eu preciso saber qual é o tamanho da mensagem. Então agora eu vou fazer um for com o i indo do 0, começando no 0, porque é um vetor. A primeira posição do vetor em C é a posição 0. E eu vou fazer isso enquanto o i for menor do que o tamanho que a gente acabou de descobrir. Tá? Então, porque, por exemplo, se a mensagem tiver tamanho 20, então ele vai 0, 1, 2, 3, até o 19. Então, enquanto for menor do que 20. E a cada passada, i mais mais, o clássico. Opa. Digitei. Beleza. E agora, aqui dentro, o que a gente vai fazer? A gente vai dar aquela passada que é a mensagem codificada, o código, índice i, né? Seja o primeiro, o segundo, o terceiro, cada código vai ser a mensagem daquela mesma posição,
operado, a operação que a gente vai utilizar é o XOR, né, que é o acento circunflexo em C, com a chave. Só que aí vem um problema. Se eu botar aqui, ó, I, vai ser primeiro código vai receber o primeiro caractere da mensagem com o primeiro caractere da chave. Segundo vai ser o segundo com o segundo, terceiro com o terceiro, e assim por diante. Só que a gente não tem garantia que a mensagem e a chave têm o mesmo tamanho. Então, se a nossa mensagem tiver 50, ele vai chegar, sei lá, mensagem tamanho 45, posição 45, ele vai tentar fazer com a chave posição 45. E a nossa chave só tem 12. Só tem 11, na verdade, né? Porque 1 é o terminador nulo. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 visíveis. E a gente faz a codificação só com os visíveis da chave. O caractere nulo a gente não utiliza ali, né, para codificação. Então tem esse pequeno problema aqui. Como que eu vou fazer para zerar? Sim, para esse cara aqui, essa posição, ir para o zero toda vez que ele chegar no final do tamanho dessa mensagem. Eu dei a dica na aula passada, não é? O que a gente vai fazer? A gente vai usar o resto da divisão. Porque isso daí é uma coisa que eu não sei se vocês já aprenderam, né, nas aulas, né, nas disciplinas de matemática de vocês, que é a aritmética modular. Que é a aritmética em que, quando você chega num determinado valor, que é o módulo daquela aritmética, o valor volta para o zero. Ele é cíclico, é um anel, né? Então, se a gente utilizar aqui a aritmética modular, eu vou ficar preso nesse ciclo de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o 10, por exemplo, volta para o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que significa que é como se eu estivesse emendando a minha chave na chave em seguida, infinitamente, e fazendo uma conta simples, que é o ideal para a gente aqui. Então o que eu vou fazer? Ao invés de eu fazer o código I recebe a mensagem I operada com a chave I, eu vou fazer a chave índice I, resto da divisão, por 11. Por quê por 11? Porque a minha chave tem 11 posições 11 posições visíveis. Se eu quiser fazer bonitinho, eu posso fazer assim, ó, tamanho chave, tamanho da chave, tá? E aqui no início eu vou fazer assim, ó, tamanho chave recebe strlen da minha chave. Pronto. Faltou um O. Beleza, obrigado. Aí, com isso, eu não preciso fazer um valor fixo, que aí se eu mudar a minha chave, mudar o tamanho dela, o código já vai estar certo, né? Então, aqui vai ser I, resto da divisão, pelo tamanho da chave. Pronto. Tá pronto o meu código. Aí agora eu só tenho que imprimir na tela o resultado para a pessoa saber, né? Então, vou fazer aqui, ó, printf. Vou fazer aqui, ó, tamanho da mensagem que ele tem que saber. %d, pula linha. E quem que eu vou colocar é o tamanho, né? Que é o tamanho da mensagem que a gente recebeu do usuário. E printf mensagem codificada. Espaço. Aí agora eu vou imprimir a minha mensagem. Só que aí tem um problema. A mensagem, o código, ele é um vetor de inteiros. Então eu não posso dar um printf que nem se fosse uma string. Então eu tenho que fazer um for
um outro for do i indo do 0, enquanto o i for menor do que o tamanho, i mais mais, e eu vou fazer aqui, ó, um printf de um %d, né, um inteiro, dei um espaço e vou colocar aqui quem? O código índice i. Pronto, imprimi todo mundo. E no finalzinho eu só vou dar um printf pulando linha para ele não aparecer, o menu não aparecer na mesma linha quando terminar. Beleza. Vamos ver se vai ficar bonitinho. Ó, a gente só fez a codificação, não decodifica ainda não. Então, ó, pedindo codificação. Digite a mensagem a ser codificada, no máximo de 60 caracteres sem espaço. Então eu vou fazer assim, ó, programa cão, né, traço baixo, né, underline, para não usar espaço, 2021. Beleza? Enter. Ótimo, olha lá, ele colocou para mim os códigos que eu vou, que são os códigos da minha mensagem codificada. Olha lá, 53. Eu vou até copiar aqui, ó, para eu deixar guardado aqui, porque a gente vai fazer mais testes, né? Vai digitar mais, aí acelera a digitação. E vou copiar aqui. E a minha mensagem deu, ó, 16. Beleza? Então, ó, foi assim. E ele mandou o codificar de novo. Ele voltou para o menu. Então, se eu quiser, ó, codificar de novo, então vou colocar lá, programação UFIS 2021. Beleza, olha lá. Vou copiar essa daqui também. Copy. Aqui. E código aqui, ó. Só para eu ter esses valores aqui bonitinhos. E essa daqui deu tamanho 21. Beleza? Então, estamos codificando. Desculpa. Agora a gente vai precisar fazer o código que decodifica. A vantagem dessa forma de codificação é que o código, o processo para codificar é bem parecido com o processo para decodificar. Tá? Então, o que eu vou fazer? A grande diferença aqui é que eu vou receber um vetor. Sim, para decodificar eu vou receber o código. O código é um vetor de inteiros, não é uma string. Então, ao invés de eu pedir para a pessoa digitar uma string de no máximo 60 caracteres, que nem a gente fez na primeira parte, eu vou pedir para a pessoa primeiro digitar qual é o tamanho do código e depois digitar cada valor. Então digite o tamanho da mensagem codificada. Então, primeiro ele vai digitar o tamanho. Então, apaga aqui tudo. Aí, eu vou pedir para ele receber um D, né, que é um número, e ele vai ser colocado no tamanho. Tá, aí aqui, ó, no scanf, eu já ia cometendo um erro, né? Como é um inteiro, agora eu preciso do e comercial, por conta daquela explicação que eu falei com vocês no início. Beleza, já tem o tamanho. Agora eu vou pedir para ele, ó, digite os
percent_d, os sei lá quantos inteiros da mensagem codificada. E vou passar aqui tamanho, né, que é onde ele me informou quantos carinhas ele vai imprimir. Então eu vou ler essa certa quantidade de inteiros. Então como é que eu faço? A forma mais simples é usar o for de novo. Ó. Então do i começando com 0, enquanto ele for menor do que o tamanho, e mais. E dentro do for eu vou fazer o quê? O scanf %d, ler um inteiro, %d, e ele vai ser armazenado no código índice i. Não é? Porque o meu for está no i, então primeiro vai ser no código índice 0, depois no código índice 1 e assim por diante. Aí aqui eu vou precisar do e comercial. Mas professor, você falou no início da disciplina, no início dessa aula, que para vetor não precisava do e comercial. Você está botando aqui o código índice i, que é um vetor, e tacou o e comercial. Por quê? Agora eu não entendi, professor. E aí, alguém sabe por que dessa vez eu tive que colocar o e comercial? Porque agora, apesar de eu estar manipulando um vetor, código é um vetor, mas a posição i do código não é um vetor. A posição i, por exemplo, vamos supor que i num determinado momento vale 5. A posição 5 do vetor não é um vetor. A posição 5 do vetor é um inteiro. Então, isto daqui é um inteiro. Então, eu tenho que botar o e comercial. Se eu estivesse passando o vetor todo, como que eu passaria o vetor todo? Assim, ó. Aí eu não preciso do e comercial. Só que eu tenho que entender o que eu preciso naquele momento. Eu estou lendo um inteiro. E ao ler um inteiro, eu estou informando em qual posição do vetor eu quero que ele fique. Então, eu tenho que informar a posição. Só que quando eu falo qual posição do vetor que eu quero que ele fique, eu não estou mais me referindo ao vetor como um todo, a uma referência. Eu estou falando o inteiro em si. Então, eu tenho que falar o endereço dele, a referência dele. Aí eu boto o e comercial de volta. Entendido? Positivo, beleza. Então tá. Então, com isso, eu vou ler todos os inteiros, né, que ele falou que ia digitar. Vou ler e colocar no código. Aí agora é só decodificar, que é basicamente a mesma coisa que a gente fez no anterior. Vou até copiar aqui porque a preguiça é maior. Então, aqui, ó, decodificando, vai ter o nosso for bonitinho, de i igual a 0, enquanto ele for menor do que tamanho, i mais, só que agora a gente está decodificando. Então a gente está pegando, ao invés de fazer o código receber a operação da mensagem com a chave, a gente vai fazer o contrário. A mensagem vai receber o valor de código com a chave. Né? Porque eu tenho o código e quero descobrir a mensagem. Beleza? Aí, como resposta, eu não preciso falar o tamanho, porque o cara me falou qual é o tamanho. Ó, mensagem codificada. Aí eu vou imprimir para ele qual foi a mensagem codificada. Aí eu posso fazer de duas formas. Eu posso imprimir caractere por caractere ou imprimir a string. Tá? As duas vão dar mais ou menos o mesmo resultado. Só que tem um detalhe. Né? Um detalhe que, sim, nesse início vocês ainda meio que deixam escapar. Toda string tem que ter um terminador nulo. E nessa string aqui, ó, na string mensagem,
a gente em momento nenhum colocou o terminador nulo nela. Então, o que a gente tem que fazer é colocar o terminador nulo só para garantir que não vai dar problema, se a gente for imprimir a string como um todo. Se a gente for imprimir caractere por caractere, a gente pode usar até esse mesmo for aqui, ó. Tá? Eu vou fazer assim, eu vou colocar assim, imprimir usando caractere por caractere nesse for aqui, e depois eu vou acrescentar uma outra coisa para mostrar um erro que pode acontecer para vocês, tá? Então, ó, vou imprimir a mensagem decodificada agora. Aqui, toda bonitinha, todos os caracteres. Tá, então vamos ver. Ó, vamos fazer o nosso teste. Eita, ele está reconectando aqui. Só um momento, reconectou. Então vamos, ó, vou decodificar. Qual o tamanho? A primeira tinha quantos? A primeira vez tinha 12, né? Tinha 12? Ou era 16? 16, eu acho. Né? Era 16. Então a primeira tinha 16. Aí ele vai pedir para eu digitar os 16 inteiros. Aí eu colei aqui, ó. Eu acho que são 16, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Certinho. Pum. Mensagem decodificada. Programação 2021. Ah, eu dei espaço entre eles, né? Então, ó. É porque eu usei o mesmo e esqueci de apagar o espaço. Então, ó. Vou interromper aqui e rodar de novo para ficar mais bonitinho. Então, vamos, ó. Decodificar. Mensagem de tamanho 16. A mensagem codificada é esta daqui. Mensagem decodificada. Programação 2021. Beleza, agora vamos decodificar a outra mensagem. Ó, decodificação. A mensagem tinha 21 de tamanho. Deixa eu pegar a mensagem que a gente obteve quando a gente codificou. Então, ó, colar esta mensagem. Programação UFES 2021. Beleza, viu como está funcionando? Então, esta é a nosso programinha. Agora deixa eu mostrar aquele detalhe do que podia dar errado aqui, ó, na mensagem decodificada. Eu vou imprimir a mensagem 2 vezes, tá? Então, ó, mensagem decodificada. Eu vou primeiro imprimir usando o %s e vou colocar aqui, ó, mensagem. Tá? E tá, vou fazer o %s e vou pular a linha no final. Beleza. Então ele vai imprimir 2 vezes. Vai imprimir desse jeito, com %s, e depois vai imprimir cada caractere. Tá? Espero que ele dê o erro que eu quero que ele dê. Tá? Porque às vezes ele pode não dar esse erro. Mas eu dou um jeito aqui. Eu tenho as manhas de fazer ele dar esse erro. Então vamos lá. Ó. Vou pedir para ele decodificar. Quem que ele vai decodificar? A mensagem de tamanho 21, que já está copiada aqui para mim. Colei. E foi. Olha lá. Ele imprimiu, ó. Mensagem decodificada, programação UFES 2021 e programação UFES 2021 aqui de novo. Mas, professor, você falou que ia dar erro. Vai dar erro, quer ver? Ó? Vou mandar ele decodificar de novo. Agora eu vou mandar ele decodificar a mensagem de tamanho 16. Aí deixa eu pegar o código dela que está aqui. Peguei o código da mensagem de tamanho 16 e colei aqui. Pum! Olha aqui como ficou a mensagem decodificada. Primeiro, a programação 2021 e o outro programação 2021. Viu que aqui em cima a mensagem ficou errada? Ele ficou com outra coisa? Por que ele ficou com outra coisa? Porque
Na variável mensagem, ficou a mensagem decodificada da vez anterior, que era a mensagem de tamanho 21. Aí quando a gente foi imprimir a de tamanho 16, a gente decodificou, colocou na mensagem e mandou imprimir. A string que estava aqui, a gente não botou terminador nulo. Então, quando a gente mandou imprimir a string toda, ele vai achar o terminador nulo. O terminador nulo que tinha era o depois do 2021 da mensagem anterior. Então, ele não parou aqui. Se eu quiser que ele pare ao final da mensagem que eu acabei de decodificar, eu tenho que garantir que ao final dela tem um terminador nulo. Então, como é que eu faço? Acabei de decodificar aqui, ó, a minha mensagem todinha. Botei todos os caracteres na mensagem. O que eu faço? Eu coloco o próximo caractere, tem que ser um caractere nulo. Então eu vou colocar o mensagem índice. Qual é o próximo? O próximo é o tamanho. É o índice tamanho, vai receber qual caractere? O caractere nulo, que aí eu posso... É esse aqui, isso. Terminador nulo. Ou existem várias formas de fazer isso. Eu vou colocar aqui como se fosse um caractere, que ele fica bonitinho. Vamos fazer o teste de novo, para ver se agora o erro acontece novamente. Então, lá, vou decodificar. Primeiro de tamanho 21. Deixa eu pegar o código da mensagem de tamanho 21. Colei. Beleza, mensagem bonitinha. Ó, programação UFIS 2021, programação UFIS 2021. Vou decodificar de novo. Agora de tamanho 16. Vou pegar o código que está aqui e colar aqui. Bum! Ah lá, agora ficou bonitinho. Programação 2021, programação 2021. Por quê? Eu garanti que quando eu escrevi isso daqui na variável mensagem, eu botei um terminador nulo logo em seguida. Então ele não vai continuar imprimindo até sabe-se lá onde. E isso pode gerar erros bem mais estranhos do que isso. Se por acaso nessa variável aqui tinha alguma outra coisa que a gente não sabia o que é, essa impressão podia vazar a memória toda e dar aquele erro de fragmentação que aconteceu, que eu mostrei para vocês na aula passada. Beleza, por enquanto? Entenderam como é o nosso, como era para fazer o nosso programinha? Certo? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou mostrar alguns códigos que vocês enviaram para mim para tentar mostrar o erro que eu encontrei neles. Então, primeiro, este daqui. Então, este código. Deixa eu tentar rodar aqui. Eu já botei os erros aqui, ó, que eu identifiquei. Tem um erro nesse for aqui e um erro na variável de leitura da mensagem codificada. Então, ó, vamos rodar aqui, ó. Vamos codificar. Codificar quem? Eu vou usar o nosso código aqui que a gente já sabe as respostas. Então, vou colocar este código, programação 2021. Aí ele deu este código. Só que, ó, eu vou fazer assim, ó. O código que ele deu foi este. Ó, ele deu este código como resposta. E o código certo, que foi o código que a gente calculou, é este daqui, ó. Lá. O que aconteceu? Olha lá.
Ele começou certinho. Ó, começou certinho. Só estou tirando os espaços para ficar alinhado, para ficar mais fácil de identificar. Começou certinho. A 78, 94. Aí depois começou a avacalhar a brincadeira. Olha lá. Aí ficou tudo diferente. Vamos ver aqui, ó. Ele acertou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Até o 11º ele foi certo. Aí, ó, o 12, 13, 14, 15, 16 foi errado. Por coincidência, a nossa chave tem tamanho 11. Então, provavelmente, o erro dele foi na hora de, quando terminar aqui, voltar a aplicar a chave. Então, o erro foi no reposicionamento da chave. Tá? Vamos ver aqui onde ele fez. Ó. Aqui, ó, o for para utilizar para fazer a operação aqui, ó, a palavra com a chave, né? Armazenar nesse arq1 que ele chamou aqui. Só que quando ele fez aqui, ele fez, ó, arq1 índice i, palavra índice i, chave índice i. Ele fez um por um todos na mesma posição. Então quando ele estiver na 20ª posição da mensagem, ele vai utilizar o 20º caractere da chave. E se a chave tiver menos de 20, isso vai dar errado. É exatamente o que aconteceu aqui. Ele tentou fazer, né, o que eu falei de ajustar, só que ele fez aqui embaixo, tá vendo? Duas coisas. Primeiro, ele fez depois de ter aplicado a operação. E na operação ele já fez tudo com i, então não ia ter efeito nenhum. E outra coisa, ele fez aqui, essa operação que ele fez aqui, ele fez um for de j, indo do 0 até, ó, começando no 0 enquanto j for maior do que 0. Começando do 0 enquanto j for maior do que 0, isso não vai acontecer nunca, porque ele nem vai começar. Da primeira vez ele vai começar com o 0, ele vai perguntar, o j é maior do que 0? Não, porque o j é 0, então ele nunca vai fazer. Então o que está aqui dentro nunca vai ser executado. Então, enfim, é como se não tivesse aqui. E outra coisa, quando ele fez aqui, olha lá, ele botou o resto da divisão dessa quantidade por 11, que é um valor fixo, essa quantidade ele nunca muda, né? Ele não mudou em lugar nenhum. Então, J, quantidade recebe a divisão por quantidade e imprime arquivo arq1 índice i. Nem é o índice J, então esse J não serve para nada, ele não usou em lugar nenhum. Ele guardou aqui e não usou em lugar nenhum e não faz sentido, esse cara nunca está sendo utilizado. Então, o erro dele foi aqui. Um erro, né? Que é o erro na codificação. Aí agora, se eu usar, sim, tentar ver se ele consegue decodificar o que ele mesmo codificou. Então, vamos lá. Executa, decodifica. É tamanho 16, essa daqui, né? Aí a mensagem. Cola. Olha lá. Ele apareceu o menu um monte de vezes, tá vendo? Olha lá, menu, 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 menu. Aí aqui em cima, mensagem decodificada D. Então deu algum erro na decodificação. Vamos dar uma olhada. Ó, no switch case 1 é para codificar, no case 2 é para decodificar. Beleza, ele pediu, ó, digite o tamanho da mensagem, botou no tamanho, beleza. Digite a mensagem a ser decodificada. E ele mandou um scanf no tamanho. Então, a mensagem vão ser 16 elementos. Ele não colocou em 16 lugares, ele botou num lugar só. Então, esse que foi o erro. Ele deveria ter feito um for. Sim, primeiro criar um vetor de inteiro para armazenar isso daqui. Criar ou usar, né? Ele podia usar o arq1 que ele já tinha aqui, né? E botar em cada posição dele aqui, para fazer direitinho. Eu não testei, mas vamos ver se só fazendo isso vai fazer o código dele funcionar. Então,
Aí tem que fazer um for aqui. Um for i igual a 0, enquanto i menor do que tamanho i mais mais. Vamos ver se fazendo assim a gente conserta o programinha. Pelo menos essa parte, né? Então, copiado aqui. Então, para o programa, executa o programa. Aqui. Então, decodifica, tamanho 16, colou, pum. Ó, já deu uma melhorada, né? Sim, tem algum outro erro aqui, mas sim, já está avançando. Aí teria que identificar quais outros erros tem aí, tá? Mas eu tinha identificado esse erro no for e o erro na variável de leitura da mensagem codificada. Tá? Então tem mais erro aí também. Beleza? Então, 0, sair finalizando. Belezinha. Alguma dúvida por enquanto? Liberar qual código? O código que eu fiz da codificação e decodificação? Sim. Mas vocês, mais importante do que vocês terem o código pronto, é vocês terem a capacidade de fazer o próprio código de vocês. É isso que vocês têm que ter. Senão vocês vão ficar muito mal acostumados. Vocês têm que se virar. Se vocês entenderam mesmo, vocês conseguem, depois da aula ou em algum outro momento, sentar na frente do computador e fazer um código bem parecido com esse que a gente fez na aula. Vocês têm até a aula vai estar disponível. Então, isso é só preguiça de millennial, né? Então, vamos ver um outro código. Outro errinho de código. Deixa eu ver qual. Tá. Esse daqui, ó. Esse daqui vai ser bem simplesinho. Então vamos lá. Ó, esse código. Esse código aqui, o erro dele é o último caractere. Foi o que eu chamei. Então, vamos imprimir aqui. Vamos... vou mandar codificar. Vou botar a string. Vou botar essa daqui. O de 21. Então, beleza. Olha lá, os códigos tá bonitinho. Vou até copiar. Mandar decodificar agora. Tamanho 21. E a mensagem a ser decodificada. Bum. Não deu erro. Agora vamos fazer assim, ó. Vou decodificar de novo. Aí vou passar o código daquela mensagem de tamanho 16. Cola, mensagem decodificada, programação 2021-2021. Então, qual foi o erro desse cara? Aquele erro que eu mostrei para vocês no finalzinho do meu código. Lá, na hora de decodificar, olha lá, ele decodificando a mensagem. Olha que legal, quando a pessoa coloca comentário, a gente acha, né, o trecho de código mais fácil. Ele decodificou tudo, botou na mensagem e imprimiu o %s todinho, né, a string todinha direto, sem botar o terminador nulo no final. Então, é só fazer assim, ó, mensagem índice T, né, que é o tamanho dele aqui, índice T, recebe o terminador nulo, contra a barra 0. Tá, aí agora o código vai estar certinho. Esse é o tipo de erro que
é mais difícil de achar, porque não é aquele erro que sempre acontece. Então, ó, vamos decodificar tamanho 21. Deixa eu pegar o código na mensagem de tamanho 21. Então, cola. Beleza, decodificou. Agora vamos decodificar de novo, só que é de tamanho 16. E vou colocar o código de tamanho 16. Agora ficou bonitinho, viu? O erro não aconteceu, porque a gente botou o terminador nulo garantidamente ao final da mensagem. Aí ela não vazou a string imprimindo tudo. Beleza? Tranquilos por enquanto? Deixa eu ver, cadê a tela de vocês aqui? Então, tá. Então vamos mais um. Temos mais 2 codiguinhos aqui que eu coloquei. Deixa eu ver. O de último caractere. Tá, esse daqui também tem 2 erros. Ah, não, tem só mais um ali. O outro eu não vou mostrar não, que o outro é ajuste de posição. Tá, então esse daqui eu chamei de leitura da string, né, o erro na leitura da string e ajuste da posição da chave. Vamos ver como que está o comportamento dele. Então vamos, ó, primeiro codificar. Deixa eu pegar a nossa mensagem de tamanho 21, de tamanho 16, desculpa. E olha aqui, ó, olha a mensagem codificada, menos 121, 32.764, menos, sim, tem alguma coisa de errado aqui. Não era, sim, não é só um númerozinho meio diferente, está muito avacalhado, né? Então vamos tentar entender o que rolou aqui, ó. Aqui, ó. Switch, opção 1, né? Opção case 1. Primeiro, a gente não põe. Eu nem tinha colocado ali, mas agora eu lembrei na hora, mas eu nem botei ali. A gente não coloca nome de variável com acento, C cedilha, porque isso pode dar problema dependendo da máquina que ele está rodando. Então, aqui não deu erro, mas poderia ter dado erro dependendo da configuração da minha máquina, se fosse diferente da configuração da máquina de quem programou. Então, para evitar esses problemas, o nome de variável, nome de função, a gente põe sem acento. Então, né? Então fica o picão. Tá? Finge que está na TV Colosso e segue a vida. Então é o picão. Beleza, resolvido esse problema, que nem deu problema ali. Mas, aí seguindo, que era para decodificar. Ó, digite a mensagem a ser codificada. Aí ele fez o scanf, %s, e comercial, mensagem 60. Aqui tem um problema. Qual é o problema que tem aqui? Nessa linha, na linha do scanf. Alguém tem um palpite? Alguém identificou um outro problema ali também, né? Que a chave está com 11 posições ao invés de 12. Aqui, né? Isso, e está sem espaço para o terminador nulo. Sim. E isso é um problema que a gente resolve aqui. Mas o causador dessa grande estranheza ali não é aquilo. O causador daquela grande estranheza está aqui. Alguém identifica? Tem a ver com o e-comercial, mas assim, a forma como ele está colocando ali, passando a variável aqui, está gerando uma confusão imensa no programa. Ele acha que ele está mandando a string toda.
mas ele não está mandando a string toda, tá? Se ele estivesse fazendo assim, ó, assim, ele estava mandando ler e armazenar na string. Quando ele faz, se ele fizesse assim, ele estava falando, armazene a string a partir da primeira posição da string. Também funcionaria. Só que ele fez pior, ele fez assim, ó. Então ele mandou armazenar a string que foi lida a partir do final da variável que ele criou. A variável tem 60 posições. Ele mandou armazenar a partir do endereço da 60ª posição. Então ele armazenou, ele pediu 60 posições para o sistema operacional e começou a armazenar a informação que o usuário digitou na 61ª posição em diante. Aí quando ele vai fazer a operação aqui, ele pega a posição 0. Ele não guardou nada lá. No 0 tá o que estava o lixo de memória. Aí isso começa a dar uma bagunça danada no programa. Tá? Porque o valor que ele leu não está aqui na posição 0. Está na posição 60, depois na posição 61, 62, mesmo ele tendo alocado só 60 posições. Isso também poderia ter dado aquele erro de alocação de memória, de segmentação de memória. Segmentation fault. Então, ele deveria ter feito assim, ó. Aqui. E aqui na hora de fazer o strlen também, fazer esse aqui, ó. Passando a mensagem. Será que só isso vai resolver o nosso problema? Vamos ver. Deixa eu já copiar a mensagem. Então vamos codificar e passar a mensagenzinha. Pum. Ah lá. Mudou, mas parece que não resolveu, né? Tem tamanho 16 e os números ficaram meio estranhos ainda. Então vamos ver se tem mais alguma coisa. Cadê? Aqui. Ele mandou na mensagem. String, o tamanho tá certo. Codificação. Mensagem índice com. Aqui tem, vai dar aquele errinho lá no alinhamento da chave, né? Porque ó, tá chave, né? Aqui. Mensagem codificada. Mensagem. Tá, 60. Ah, tá, é isso aqui. Vamos ver. Vamos ver. Ele estava passando a chave de um jeito estranho ali. Vamos ver agora de novo. Aqui, codificar a nossa mensagem. Cola, programação do 21. Não, ainda tá dando uma ziquezira maluca. TN é o tamanho da mensagem. De TN e código índice I. Código tamanho 60 inteiro. Mensagem, chave, mensagem. Ah, tá. Olha aqui, qual é a questão? Ó, ele fez esse for
E dentro desse for, ele fez um outro for, com a mesma variável i. Então, ele está fazendo esse for para o i igual a 0. Ele codificou o primeiro. Quando ele estava codificando o primeiro, ele fez um outro for com o mesmo i, imprimindo todo mundo. Aí, quando ele imprimiu todo mundo, ele voltou para cá e volta. Aí o i já está no n. Aí ele só codificou o primeiro, porque esse for está aqui dentro. Ele está imprimindo a mensagem codificada, sendo que ele só imprimiu a primeira. Ele tem que fazer isso daqui depois de ter codificado tudo. Então, fora desse for, ele vai fazer um for codificando todo mundo, outro for imprimindo todo mundo depois dele ter sido codificado. Então, a posição desse for, o fato dele estar dentro do outro for, que avacalhou tudo aqui. Agora vamos acertar. Vamos acertar aqui. Deixa eu copiar a nossa mensagem de novo. Executa. Codifica. Passa a mensagem. Bum. Ah lá. Agora está mais parecido. Ainda tem aquele errinho porque a mensagem está sempre com a chave i, né? Mas agora está mais parecido. Então é só acertar o posicionamento da chave aqui. Fazendo assim, ó, %11. Que ele fica certinho agora. Codifica. Mensagem. Pum. Agora tá certinho. Beleza, por enquanto. Aquele J++ ali, ele tá servindo para nada. É que nem aquele outro do primeiro que eu coloquei. A pessoa estava tentando acertar o índice daqui, só que ele estava usando o i também. Se esse J tivesse sendo usado aqui, até talvez teria acertado, mas aí eu teria que conferir. Mas estava todo errado, né? Só fazendo esse %11 aqui já resolvia. É o jeito mais fácil, né? Porque esse J não está sendo usado em lugar nenhum. Beleza. Oi. Eu acho que sim. Tá? Então vou repetir a sua pergunta só para aparecer na gravação. A pessoa perguntou se, utilizando esse J, garantindo que o J fosse inicializado com 0, e lá na posição da chave, ao invés de usar o i, usar J, se funcionaria, se daria certo do jeito que estava estruturado. Dá para dar certo. A gente só tem que conferir se os detalhes estão funcionando. Mas, por exemplo, a pessoa já inicializou o J com 0, o que mostra que a pessoa tinha essa intenção, né? Então vamos ver. Então está inicializado com 0. Aqui ele somou a cada passada. Beleza, se o J for 11, ele volta com ele para 0. Aí bastava ele aqui usar J. Talvez dê um errinho de posicionamento aqui do jeito que tá, mas a gente acerta ele mais fácil. Tá? Então vamos executar de novo para ver se vai ficar certo. Ó, então codificar esse cara. Ficou certo? Deixa eu conferir. Eu acho que ficou, hein? Deixa eu só conferir aqui. Ah, tá. Não, tá certo. Sim, aí deu certo. Porque normalmente as pessoas erram quando fazem desse jeito aqui. Por quê? Porque ele confere se o J é igual a 1 no momento errado. Se o J é igual a 11, no momento errado. Tá? Porque aqui, quando ele fez essa operação com um valor. Vamos supor que ele fez com o J igual a 10. Aí ele somou mais 1, aí o J foi para 11. Aí ele confere. Se o J foi para 11, ao invés de manter ele 11, volta ele para 0. Às vezes as pessoas fazem isso depois de ter somado e depois de ter feito a operação. Às vezes as pessoas fazem assim, ó. Aí dá errado, porque
ele somou, deu 11. Ele fez com 11, aí só depois ele confere. Aí daria errado. Mas do jeito que a pessoa fez aqui, ela fez certinho. Então dá para funcionar. Só que é um jeito bem mais longo do que o necessário, né? Dava para fazer isso tudo com aquela continha que eu falei para vocês. Mas não é problema nenhum, tá? Daria para fazer assim, ó, 1 e percento 11. Tá? Ah, mas professor, como que eu vou descobrir? É amadurecendo o seu raciocínio, entendendo como que você pode fazer as coisas. Não existe só uma forma de fazer um código, existem várias. Tá? E a gente só vai aprendendo a forma mais eficiente de fazer as coisas com a prática de programação. Tá? Então, do outro jeito que estava aqui antes, funciona também. Era só a pessoa ter botado o J ao invés de I aqui. Quando ela botou o I, aí não adiantou de nada. Beleza? Sem dúvidas por enquanto? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Beleza. Então tá. Então o que mais eu tenho para falar com vocês hoje? Tá, só mais uma coisinha. Deixa eu parar a apresentação. Mudar a minha tela de gravação. Beleza. Qual é a questão? Eu passei mais um trabalhinho para vocês. Esse trabalhinho ele vai usar função e struct, que foram os dois últimos assuntos que eu passei para vocês. Tá? Terça-feira, oficialmente, é feriado. Né? E eu sei que tem um povo aí que vai querer passear no feriado, por mais que estejamos no meio de uma pandemia. Né? Vão querer passear, voltar para casa, fazer sei lá o que, relaxar. Então, para eu não ser taxado de professor carrasco, ao invés de eu fazer como toda semana eu faço, de botar a atividade logo no final de semana, na sexta, no sábado ou no domingo, o que eu fiz? Eu botei a atividade no final de semana seguinte. Então essa atividade de agora, né, de função e struct, ele tá pro dia 11, se eu não me engano. É pro dia 11? Eu acho que é pro dia 11. Que é o sábado da outra semana. Então vocês vão ter tempo. Isso significa que tá liberado, não vou nem pensar nesse trabalho? Não. Tem que se concentrar, estudar, ver os vídeos sobre struct, ver os vídeos sobre funções. Tem os vídeos em que eu explico e tem os vídeos com alguns exemplinhos, os vídeos mais curtos em que eu explico como crio, eu dou alguns exemplos, tá? Então, dá uma olhada naquilo para fazer o trabalho com mais calma. Então, é uma chance de vocês fazerem esse trabalho da próxima semana com um pouco mais de calma, principalmente para quem está tendo dificuldade. Quem está tendo dificuldade se enrolando com for, se enrolando com vetor, usa esse momento para investir nesse aprendizado para vocês conseguirem acompanhar o conteúdo, porque o conteúdo vai avançar. Se vocês estão enrolados agora, mais para frente só vai piorar a enrolação. Então, tentem usar parte desse tempo que vocês vão ter aí no feriado para, né, recuperar esse tempo perdido, né, para quem está com dificuldade. Para quem já está com isso dominado, pega o trabalho, faz, se livra dele e vai curtir a vida. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma informação que vocês querem? Não? Então, sendo assim, a nossa aula está terminada. Alguém mandou um pera aí. Eu ainda estou aqui. O que eu achei do trailer do Homem-Aranha? Muito bom. Criou uma expectativa absurda, o que pode ser um grande problema, né? Pode ser extremamente problemático, porque
eu já vivi momentos em que o trailer do filme era fantástico e o filme era horrível. Então isso me dá medo. Mas a expectativa tá lá em cima. Três Miaranha. Três Miranha lá. 6 vilões de universos diversos. E Doutor Estranho. E. Muita loucura. Ah, não, eu gostei dos dois primeiros. Sim, não são, sim, filmaço fantástico, não é um Guerra Infinita, um Ultimato, mas putz, é muito bom. Sim, sim, mas eu achei, sim, tem chance de ser legal. Vai ter fanservice até o talo, mas vai ser legal. Pra quem é fã, vai ser bom. Eu sou fã, eu quero service. Tem. Então, beleza, vou interromper a nossa gravação. Aí vocês aproveitem esse tempinho para descansar, quem precisa descansar, para estudar, quem precisa de estudar, tá? Boa noite para vocês também. Bom final de semana.